A garçonete tímida cumprimentou a mãe surda do bilionário. Mas o que ela disse em linguagem de sinais chocou a todos. Inscreva-se agora, ou este pode ser nosso último encontro. Siga, comente e compartilhe para ficar conectado. Não perca. Vamos lá. O relógio da cozinha marcava 14h47, quando Sofia Mendes percebeu que sua vida estava prestes a mudar completamente. Embora ela não soubesse disso ainda. Ela ajustava pela milésima vez o avental preto do restaurante Lumière, aquele estabelecimento requintado na zona sul da cidade, onde os garçons usavam terninhos e as mesas eram sempre reservadas com meses de antecedência. Sofia não era exatamente uma pessoa marcante. Seus 32 anos eram discretos. Seus olhos castanhos não chamavam atenção especial. Seu cabelo castanho claro estava sempre preso em um coque impecável. E sua personalidade, sua personalidade era tão tímida que muitos clientes frequentes nunca notavam quando ela chegava ou saía. Mas era exatamente por isso que o gerente a mantinha em sua equipe. Discreteta, eficiente, invisível, perfeita. Aquele dia em particular começou como todos os outros. Sofia chegou 1 hora antes do turno. Conferiu as mesas da sua sessão. Verificou se os talheres estavam bem polidos e os copos cristalinos sem manchas. Sua respiração era sempre controlada, seu coração sempre calmo. Ou pelo menos era o que ela imaginava que os outros viam. Internamente, Sofia vivia em um constante estado de ansiedade delicada. O tipo de preocupação que não era visível aos olhos, mas que a acordava no meio da noite com o peito acelerado. Ela nunca tinha viajado para fora do estado. Nunca tinha tido um relacionamento que durasse mais de 6 meses. Nunca tinha dito não a um pedido de trabalho, mesmo quando estava exausta. Seu único amigo era seu gato, um persa laranja chamado Beethoven, porque pelo menos com animais não havia necessidade de fazer conversa pequena. Mas então, às 15h15, a porta giratória do restaurante se abriu de forma que Sofia nunca havia visto antes. Não foi apenas um cliente entrando, foi uma entrada, uma produção. 2 seguranças de terno preto entraram primeiro, os olhos varrendo o espaço como drones de vigilância. Depois veio um homem. Não era bem assim. Veio um poder. Um homem de cabelo grisalho impecável. Terninho cinza que provavelmente custava mais do que o aluguel anual de Sofia. Relógio de ouro no pulso. Expressão de quem estava acostumado a que o mundo se curvasse diante dele. Ele era escancaradamente bonito, da forma que os homens ricos conseguem ser. Não porque seus traços fossem perfeitos, mas porque absolutamente tudo em volta dele era perfeito. E isso criava uma ilusão de perfeição. Atrás dele caminhava uma mulher. A mulher tinha cabelo branco como neve, os olhos azul claro com aquele tipo de profundidade que vinha de uma vida inteira de observação atenta. Ela usava um vestido de seda cinza, delicado como nuvem, e suas mãos se moviam constantemente, em gestos suaves, em padrões que Sofia reconheceu, mas não conseguiu interpretar completamente. Ela estava fazendo sinais. O homem, que posteriormente Sofia descobriria se chamar Vittorio Marzano, CEO da Marzano Enterprises, fortuna estimada em 3,4 bilhões de dólares. Estava conversando com sua mãe através da língua de sinais brasileira. O gerente, Sr. Morales, personagem tão gordurcho quanto cordial, aproximou-se imediatamente com aquele sorriso que ele reservava apenas para clientes VIP. Sofia sabia exatamente como seria. Uma mesa perto da janela com a melhor vista, uma garrafa de vinho de 1995, o cardápio especial que nem todos conheciam que existia. Ela observou o procedimento desenrolar-se do seu posto de trabalho, tentando não olhar diretamente para eles, como havia aprendido a fazer ao longo dos anos. Invisibilidade era uma habilidade que se praticava. Mas então o Sr. Morales se virou para sua sessão. Sofia, chamou ele, e o coração dela fez aquele salto característico que ela odiava, como se piscasse quando assustado. Você vai atender a mesa 7. Sofia sentiu todo o sangue sair do seu rosto. A mesa 7 era a melhor da sessão. A que ficava perto da janela com vista para a marina, que era exatamente onde o Sr. Morales estava colocando o homem e a mulher.
Sim, Sr. Morales, sussurrou ela, sendo sua sussurrada costumeira, como se a vida esperasse que ela ocupasse o menor espaço possível no ar. Ela tomou o bloco de pedidos com dedos que tremiam, apenas ligeiramente, o suficiente para que ela própria notasse, e caminhou na direção da mesa 7. Seus sapatos pretos de salto baixo fizeram aquele som que ela odiava contra o chão de madeira encerada. Cada passo a levava mais perto de uma situação que seu sistema nervoso interpretava como aterrorante. Ter que interagir com pessoas importantes. Quando chegou à mesa, Sofia fez aquilo que havia feito milhares de vezes. Deixou seu rosto em modo padrão de serviço. Um sorriso leve. Nos lábios, mas não nos olhos. Educado, mas neutro. E disse a frase que havia dito milhares de vezes. Boa tarde. Sejam bem-vindos ao Lumière. Meu nome é Sofia e terei o prazer de atendê-los hoje. Sua voz saiu exatamente como era. Morna, suave, esquecível. O homem, Vitório, olhou para ela com aquele tipo de olhar que homens ricos desenvolvem. Avaliador, mas não genuinamente interessado. Sua mãe, porém, fez algo diferente. A mulher virou-se completamente para Sofia, seus olhos azuis focando com uma intensidade que a garçonete nunca havia experimentado antes. E então as mãos da mulher começaram a se mover. Rápido, com graça, com uma fluência que era quase musical, mesmo que ninguém estivesse produzindo som. Sofia não era fluente em libras. Ela havia aprendido o básico em uma aula que seus pais a obrigaram a fazer quando tinha 15 anos. Uma daquelas coisas que os pais bem-intencionados fazem para tornar suas filhas bem arredondadas. Mas ela se lembrava do suficiente. E então percebeu. A mulher estava pedindo desculpas. Não apenas pedindo desculpas. Estava explicando. A mãe de Vitório, cujo nome era Margot Marzano, embora Sofia não soubesse disso ainda, estava fazendo sinais de forma tão clara, tão deliberada, que era impossível não entender. A mulher estava sinalizando a Sofia que era surda, que comunicava-se através de libras e que esperava que a garçoneta compreendesse. Mas havia mais. Havia uma qualidade em cada movimento que era extraordinária. Não era apenas comunicação, era arte. Era a maneira como alguém dança quando acha que ninguém está vendo, com toda a verdade de si mesmo em cada movimento. Sofia, cuja especialidade era desaparecer em ambientes, sentiu-se sendo visto, realmente visto, pela primeira vez em anos. Vitório olhou para sua mãe com uma expressão ligeiramente irritada, que rapidamente disfarçou. Minha mãe está pedindo um momento, disse ele para Sofia, como se explicasse algo complexo para alguém de inteligência duvidosa. Ela é surda. Sim, respondeu Sofia, e sua voz saiu diferente desta vez, não performática, genuína. Eu entendo um pouco de libras. Os olhos de Margot se iluminaram. As mãos da mulher voaram novamente. Desta vez, Sofia captou. Você sabe língua de sinais? Fala comigo. Você fala. Como você fala? Sofia sentiu sua boca ficar seca. Havia uma escolha agora, e ela sentia o peso dela. Ela poderia fazer o que era esperado. Sorrir, seguir o protocolo, trazer os menus, desaparecer. Ou poderia fazer algo diferente. Seus dedos começaram a se mover. Lentamente. Cautelosamente. Sua mão direita tocou seu queixo, desceu, o sinal para desculpe. Depois seus dedos formaram a letra S, tocaram seu peito. Sofia. Ela estava dizendo seu próprio nome de um jeito que ela nunca havia dito em voz alta para alguém que a conhecia. Margot literalmente se levantou da cadeira. Vittorio, gritou ela. Porque sim, ela podia fazer sons, apenas não conseguia ouvi-los. Vitório, ela fala comigo. A garota fala comigo. Vitório pareceu subitamente inconfortável. Não na maneira elegante em que homens ricos costumam parecer quando algo foge do script, mas em uma maneira que sugeriu a Sofia que ele tinha algum tipo de complicação não resolvida com esse fato sobre sua mãe. Mãe, por favor, sente-se. Você está fazendo uma cena, disse ele, mas com a voz de quem havia dito esta mesma frase centenas de vezes e esperava nunca ter de dizer novamente. Mas Margot ignorou completamente o filho. Suas mãos continuavam se movendo, seus olhos brilhando com uma alegria que Sofia pôde ver perfeitamente.
porque ela estava acostumada a perceber coisas que os outros perdiam. Era o que significa ser invisível. Você desenvolve olhos diferentes. Quanto tempo você estuda? Como você aprendeu? Você é filha de surdos? Você tem uma família surda? Margot estava perguntando, sua face mostrando uma fome por conexão que transcendia as palavras de qualquer idioma. Sofia respondeu como podia. Seu Libras era rudimentar, mas seus dedos encontraram as formas. Ela explicou que havia aprendido há muitos anos, que seu conhecimento era básico, que sentia muito se era difícil de entender. Pediu desculpas repetidas vezes, como era seu costume. E Margot sorriu. Não aquele sorriso de cliente satisfeito que Sofia conhecia bem, mas um sorriso que sugeria que alguém havia finalmente ouvido a música que ela estava tocando há muito tempo. Foi então que a cena começou. Outros clientes no restaurante começaram a notar. Não a maneira discreta em que as pessoas normalmente observam. Foi o tipo de atenção que é criada quando algo verdadeiro e inesperado acontece em um espaço que é construído sobre falsidade e expectativa. Sofia viu que Sr. Morales estava observando de longe. Sua face uma mistura de preocupação e curiosidade. Os outros garçons estavam lançando olhares. Havia sussurros entre os clientes nas mesas próximas. Qual é seu sobrenome? Perguntou Margot, seus dedos voando. Mendes, respondeu Sofia, sinalizando. E então, Margot fez algo que a maioria das mães não faria em um restaurante público. Ela levantou-se novamente e abraçou Sofia. Um abraço real. Não aquele gesto de cortesia que as pessoas ricas fazem com as pessoas que as servem. Um abraço que dizia, "Você me vê." Vitório ficou literalmente vermelho. "Mãe!" protestou ele, a voz dele saindo mais alta do que deveria. "Por favor, comporta-se." Mas havia algo na maneira como ele disse. Algo que fez Sofia entender subitamente que esse não era sobre Margot estar fazendo uma cena. Era sobre Vitório. Estar envergonhado de que sua mãe fosse surda. Em um restaurante cheio de pessoas importantes que provavelmente não sabiam disso. Sofia pôde sentir isso no ar. A vergonha dele, um homem que possuía mais dinheiro do que a maioria das cidades possuem. Vergonha de sua própria mãe por ser diferente. E Sofia, tímida Sofia, invisível Sofia, Sofia que normalmente deixaria tudo passar e fingiria que nada havia acontecido. Subitamente sentiu algo que ela não havia sentido em muito tempo. Raiva. Pura, clara e justificada. Ela olhou para Vitório e, em um momento que mudaria tudo, Sofia fez algo extraordinário. Continuou conversando com Margot como se Vitório não existisse. "Qual é seu nome?" sinalizou Sofia para Margot, embora soubesse que o Sr. Morales provavelmente já lhe teria dito antes do turno, em uma dessas conversas VIP que Sofia normalmente ignorava. "Margot", sinalizou a mulher de volta, sorrindo como se tivesse acabado de conhecer alguém que tinha importância real no universo. "É um prazer conhecê-la, Margot", sinalizou Sofia. "O que você gostaria de beber hoje?" E aconteceu algo que ninguém no restaurante havia visto antes. O padrão quebrou. A invisível garçonete e a surda bilionária começaram uma conversa. Real, nem perfeita, porque Sofia estava esquecida de muito do que havia aprendido. Mas genuína. Margot pediu água com limão. Sofia verificou 3 vezes se era água filtrada, porque mesmo que não conseguisse falar sobre isso em libras, ela podia entender as nuances de alguém que vinha de um ambiente onde cada detalhe importava. Vitório sentou silenciosamente, mas Sofia pôde sentir a irritação radiando dele como calor. Ele pegou o menu com uma força desnecessária. "Vou pedir o bife", gritou ele para Sofia, mesmo que ela estivesse a apenas 1 metro de distância, como se falar mais alto pudesse compensar o fato de que não conseguia controlar a situação. Sofia anotou o pedido dele sem fazer contato visual. Mas Margot, ela continuava sinalizando. Ela perguntou a Sofia se ela tinha família, se era feliz, se gostava de trabalhar ali. E Sofia, em uma mudança que deveria parecer loucura em retrospecto, respondeu com honestidade. Não porque fosse extrovertida subitamente, mas porque a maneira como Margot fazia perguntas, aquela atenção pura e sem filtros,
Fazia com que Sofia sentisse que a verdade era a única resposta possível. Sofia confessou que vivia sozinha, que tinha um gato, que tinha poucos amigos, que o trabalho era adequado, mas não significativo. E Margot, que poderia ter ignorado tudo isso como conversas de serviço, ao invés disso se inclinou para a frente, suas mãos pedindo mais detalhes. O tempo passou de forma estranha durante aquele almoço. Sofia não tinha certeza se foram apenas 30 minutos ou 2 horas. O mundo do restaurante continuava ao seu redor. Outras mesas eram servidas, outros clientes comiam, o Sr. Morales continuava sua dança de hospitalidade. Mas em torno da mesa 7, havia uma bolha onde as coisas normais não se aplicavam. Quando chegou a hora de Vitório pagar, e ele pagou com um cartão de crédito que provavelmente era feito de ouro literal, embora Sofia não tivesse certeza, ele não olhou para ela. Mas Margot pegou na mão de Sofia. Você tem número de telefone? Sinalizou Margot. Tipo, pessoal, você pode conversar? Eu quero falar com você mais vezes. Sofia não tinha o hábito de dar seu número para clientes. Não tinha o hábito de fazer qualquer coisa que fosse fora de padrão. Mas antes que pudesse pensar no que estava fazendo, ela havia anotado seu número em um pedaço de papel. Margot o colocou cuidadosamente em sua bolsa, como se fosse um bilhete premiado na loteria. Vitório levantou-se bruscamente. Vamos, mãe, você tem outra reunião, disse ele. Mas Margot estava olhando para Sofia. Havia algo em seus olhos que a garçonete não conseguia interpretar completamente. Era como ver alguém em uma língua que você não fala fluentemente. Você pega algumas palavras, mas o significado completo continua fora de alcance. Quando eles saíram, Sofia sentiu como se alguém tivesse apagado todas as luzes. Ela voltou para a estação de serviço e continuou seu trabalho. Limpou a mesa 7 como fazia com as outras, mas suas mãos tremiam desta vez. E não era o tremor nervoso de alguém com ansiedade social. Era o tremor de alguém que havia acabado de atravessar uma porta e estava percebendo que a vida no outro lado tinha cores diferentes. Sr. Morales passou por ela depois. Ótimo trabalho com o Sr. Marzano hoje, Sofia, disse ele. Não tenho certeza exatamente o que você fez, mas ele normalmente se vai sem conversar com ninguém. Sua mãe, porém, deixou um comentário muito favorável no livro de críticas. Algo sobre humanidade e genuinidade. Bastante incomum para ela, aparentemente. Sofia não respondeu. Ela apenas acenou com a cabeça e continuou o trabalho. Mas naquela noite, quando chegou em casa, quando Beethoven esfregou seu rosto em suas pernas com aquela afeição discreta que gatos demonstram, Sofia sentou-se em seu sofá gasto e encarou o telefone. Ela esperava por 3 semanas por uma mensagem que não tinha certeza de que viria. Quando chegou, às 21h34 de uma terça-feira comum, a tela do seu telefone piscou com um SMS de um número desconhecido. Olá, Sofia. Sou Margot. Vitório me ajudou a enviar você uma mensagem de texto. Você quer vir jantar em minha casa? Há tanto tempo que não converso com alguém novo. Você é especial. M. Sofia leu a mensagem 17 vezes. A parte que a deixava desorientada era: você é especial. Ninguém havia descrito Sofia dessa maneira antes. Ela era competente, era discreta, era confiável. Mas especial. Especial era para pessoas que chamavam atenção. Especial era para pessoas que importavam instantaneamente. Ou era. Talvez especial era apenas aquilo que significava ser genuinamente visto por um momento. E isso era raro o suficiente para contar. Sofia digitou de volta. Eu seria honrada, Margot. Quando você gostaria que eu viesse? O jantar foi marcado para sábado, em um apartamento na zona sul da cidade, em um edifício que Sofia passava regularmente, mas nunca havia entrado. Um daqueles edifícios que parecia fazer parte de uma dimensão diferente da realidade. Quando chegou o sábado, Sofia gastou 4 horas decidindo o que vestir. Normalmente, sua garçonete padrão, ou jeans e camiseta, eram suficientes. Mas para isto, para uma noite com Margot,
Ela finalmente escolheu um vestido simples azul escuro que sua mãe havia lhe dado anos atrás, presente de Natal que ela nunca havia usado, porque parecia ostentar demais. A mãe de Sofia era uma mulher complicada, do tipo que ama muito, mas demonstra através de crítica. Quando viu Sofia no porta-retratos, bem, não viu, porque Sofia morava em uma cidade diferente. Mas quando soube que sua filha estava usando o vestido, sua mãe enviou um SMS dizendo: "Finalmente você está deixando de ser um fantasma." Sofia não tinha certeza se era um elogio ou uma acusação. O edifício de Margot era exatamente como ela havia imaginado. Espelho polido, seguranças uniformizados, um chão que você podia ver seu reflexo. Margot morava no 28º andar, em um apartamento que tinha uma vista que fez Sofia se sentir ligeiramente tonta quando ela entrou. A cidade se desdobrava a seus pés como um tapete de luzes. Margot estava esperando à porta quando Sofia saiu do elevador. Ela usava um vestido lilás, seu cabelo branco estava em um arranjo sofisticado, e seu sorriso quando viu Sofia foi instantâneo e genuíno. "Você veio?" sinalizou Margot, literalmente dançando um pouco. Sofia sentiu seus olhos queimarem. Ela estava tendo uma reação emocional a estar sendo esperada. Isto era patético. Isto era exatamente o que significava ter vivido por tanto tempo sem ser verdadeiramente visto. Elas abraçaram. E desta vez, Sofia deixou-se ficar no abraço por um pouco mais do que era socialmente esperado. O apartamento de Margot era lindo de uma maneira que sugeria que ela tinha gasto verdadeiramente dinheiro em beleza, em vez de simplesmente acumular posses caras. Havia arte na parede. Pinturas que Sofia suspeitava que reconheceria se fosse mais culta. Havia plantas, havia livros, havia uma poltrona enorme em frente a uma janela que simplesmente convidava a pessoa a sentar nela e esquecer que o resto do mundo existia. Margot havia preparado a jantar. Uma informação que chocou Sofia profundamente quando ela percebeu, porque isso significava que uma mulher com dinheiro suficiente para nunca cozinhar novamente havia escolhido ficar em pé em uma cozinha por horas. "Eu gosto de cozinhar", sinalizou Margot quando Sofia perguntou. "Enquanto estou cozinhando, eu não preciso fazer conversas chatas ou fingir que entendo o que as pessoas estão dizendo quando elas falam de costas para mim. Cozinhar é liberdade." Sofia entendeu. O jantar foi frango com limão, salada fresca, vinho branco que era tão caro que Sofia teve medo de beber. Elas comeram em uma mesa que tinha vista para a cidade, e Margot contou histórias. Histórias sobre crescer surda em uma época em que as pessoas acreditavam que a melhor coisa a fazer com surdos era torná-los o menos surdos possível. Histórias sobre sua mãe que nunca aprendeu a aceitar este fato sobre a filha. Histórias sobre como ela conheceu o pai de Vitório em uma escola para surdos. Como eles se apaixonaram comunicando-se através de uma linguagem que era pura, sem interrupções. "Vitório nunca aprendeu muito Libras", sinalizou Margot. E havia tristeza em seus olhos. "Seu pai insistiu que ele fosse para escolas de ouvintes. Disse que eu não seria um fardo para ele. Como se minha surdez fosse um fardo ao invés de apenas." Completo, sem ressalvas, sem envergonhamento. "E se ele não conseguir?" sinalizou Margot. "Então você saberá. E poderá deixá-lo ir, mas você tem de lhe dar a chance de tentar." O jantar foi marcado para o Lumière, o próprio restaurante onde tudo havia começado. Sofia foi trabalhar naquele dia e viu Vitório chegar. Ele parecia diferente, não fisicamente, mas havia uma qualidade em sua energia que sugeriu que ele estava transportando algo mais pesado que de costume. Ele e Margot foram sentados em uma mesa diferente desta vez, não a que era especial para VIPs, mas uma regular, uma que tinha visibilidade igual para ambos se eles quisessem se olhar nos olhos. Sofia observou de longe enquanto servia outras mesas. Ela viu Vitório sentar, viu Margot sentar, viu a primeira troca de palavras. Vitório falando, Margot respondendo em fala, sua boca formando palavras que ela não ouvia. E então, Sofia testemunhou algo que ela nunca havia visto antes. Vitório levantou sua mão. Ele começou a fazer sinais, lentamente.
imperfeitamente, mas genuinamente. Desculpe, sinalizou ele. Desculpe por tanto tempo. Do outro lado da sala, Sofia sentiu seus olhos ficarem úmidos. Margot respondeu. Seus dedos voavam. Mesmo de longe, Sofia pôde perceber que era uma resposta longa, complexa. Quando terminou, Vitório alcançou a mesa e tomou a mão de sua mãe. E naquele momento que era tão privado e tão público ao mesmo tempo, Sofia entendeu por que havia sido escolhida. Não porque ela era especial em qualquer grande sentido, mas porque ela havia estado disposta a ver Margot. E às vezes, ser visto é toda a cura que uma pessoa precisa para começar a curar os outros. Os 6 meses que se seguiram foram uma série de pequenos milagres que ninguém reconheceria como milagres, porque não houve intervenção divina. Apenas pessoas fazendo escolhas melhores. Vitório contratou intérprete para eventos de negócios. Começou a trazer Margot para eventos corporativos. Não para mantê-la ocupada, mas para incluir sua opinião. Começou a aprender libras de verdade, indo a aulas, praticando, falhando e voltando a tentar. Margot começou a trabalhar com uma organização que ajudava pessoas surdas a encontrar empregos. Descobriu que ela tinha uma propensão particular para defender direitos que havia desenvolvido através de uma vida inteira de não ser defendida. Ela era, como Sofia havia sempre reconhecido, absolutamente fabulosa quando tinha a chance de ser. Sofia deixou o Lumière, não abruptamente, não sem avisar, mas após ganhar sua promoção para gerente assistente e depois de 3 meses no cargo, ela percebeu que ainda estava vivendo uma vida meia. Ainda estava servindo outras pessoas, ainda estava ocupando espaço pequeno. Então pediu demissão. Margot ofereceu-lhe um trabalho, não como empregada doméstica ou assistente, mas como pessoal de Margot em sua organização. Uma mistura de pessoal, confidente e intérprete quando necessário. Era um trabalho que havia sido criado especificamente para Sofia, porque Margot sabia que havia outra vida a ser vivida. Uma vida onde Sofia não apenas era vista, mas era necessária. O salário era exorbitante. O trabalho era significativo. Mas o melhor era que, quando Sofia acordava de manhã, tinha razão de fazê-lo. Um ano após aquele primeiro encontro no Lumière, Sofia e Margot foram fazer uma viagem. Não para lugar nenhum particularmente especial. Uma pequena cidade costeira, onde conhecidos de Margot tinham uma casa. Apenas 2 dias de descanso, de conversa, de estar em libras e português, e às vezes nenhuma linguagem. Apenas estar presente. Estavam na praia quando Margot perguntou: Você se arrepende de ter vindo conversar comigo naquele dia? Sofia pensou sobre isto. Se ela não tivesse levantado as mãos naquele dia, ainda seria invisível. Teria continuado sendo invisível até que envelhecesse e desaparecesse completamente. Não, sinalizou ela. Você me salvou. Você me viu. Ninguém nunca havia feito aquilo antes. Você também me salvou, sinalizou Margot. Você me fez ser vista. E você deu coragem ao Vitório de tentar me ver também. Elas ficaram em silêncio. O oceano estava fazendo aquele som que é ao mesmo tempo infinito e íntimo. Você sabe, sinalizou Margot, que esta história acabou sendo completamente diferente do que as pessoas pensaram que seria? Sofia sorriu. Qual história? Sinalizou ela. A história que todos estavam esperando. Essa coisa sobre como a garçonete tímida cumprimentou a mãe surda de um bilionário e sua linguagem de sinais deixou todos chocados. As pessoas pensam que significa que a garçonete seria salva, ou que teria encontrado amor, ou riqueza, ou qualquer coisa externa que transformaria sua vida. Mas, sinalizou Sofia, mas não era sobre isto. Era sobre 2 pessoas que finalmente se vendo uma à outra. E sobre como, quando você realmente vê alguém, você não pode deixá-los voltar a serem invisíveis. E como aquilo muda tudo. Sofia pensou sobre isto enquanto as ondas batiam na areia. Você disse que as pessoas ficariam chocadas com a linguagem de sinais, sinalizou Sofia. Mas acho que o que os chocou foi a humanidade. Aquela parte de nós que quer conectar. Aquela parte de nós que reconhece outro ser humano. Margot alcançou a mão de Sofia. Vocês 2,
Vocês dois cresceram aqui, neste país, cercados por milhões de pessoas, e ainda assim foram invisíveis. E depois você se encontrou. Que história bonita. Não é o fim, porém, sinalizou Sofia, porque ela tinha aprendido a pensar em histórias de forma diferente. É só o começo. O fim da história, se há algo assim, viria 2 anos depois, quando Sofia havia aberto seu próprio negócio, um espaço de treinamento que ensinava linguagem de sinais para empresas que queriam realmente integrar surdos em suas equipes, não como token, mas como pessoas que contribuíam verdadeiramente. Vitório havia financiado o projeto, não porque fosse caridade. Vitório havia aprendido que caridade era para pessoas que queriam se sentir bem consigo mesmas, mas porque era o certo a fazer. E porque havia algo sobre ver uma pessoa que uma vez havia sido invisível tornar-se verdadeiramente visível, que mudou algo fundamental em como ele entendia sucesso. O escritório de Sofia tinha uma parede de vidro onde você podia ver para a rua. E à noite, quando as luzes estavam ligadas, você podia ver pessoas dentro. Pessoas aprendendo uma nova linguagem, uma nova forma de se comunicar, uma nova forma de ver o mundo. Sofia não era mais invisível, mas ela havia mantido algo de seu antigo self. Aquela qualidade de estar profundamente presente, de ver as pessoas realmente. Isso não era invisibilidade, era atenção. E havia uma diferença fundamental entre as duas. Beethoven, seu gato, ainda vivia com ela, mas agora havia também um segundo gato. Um siamês chamado Mozart, que Margot havia insistido que ela adotasse porque a casa precisa de música. E os gatos efetivamente faziam uma espécie de música quando corriam um atrás do outro pelo apartamento de Sofia. Seu apartamento era maior agora, tinha espaço, e era preenchido com pessoas que Sofia havia escolhido. Margot, Vitório, que havia aprendido a ser mais humano. Amigos que ela havia feito através de seu trabalho. Pessoas que haviam. E então havia o rapaz. Seu nome era Lucas. E ele era intérprete de Libras profissional que Sofia havia conhecido em uma conferência. Ele tinha esses olhos que sugeriam que tinha vivido uma vida que entendia a invisibilidade em suas próprias formas. Quando ele olhava para Sofia, ela se sentia visto, não como em um restaurante, onde havia algo de transacional, mas completamente visto. Uma noite, cerca de 1 ano depois que eles começaram a se conhecer, ele perguntou: "Você quer jantar comigo em um lugar especial?" Ele sinalizou isto porque agora eles frequentemente se comunicavam em Libras, porque aquela linguagem havia se tornado para ambos um símbolo de honestidade. Sofia respondeu que sim. E Vitório, porque ele era o tipo de homem que eventualmente aprendia a fazer as coisas corretamente, havia reservado uma mesa no Lumière, não porque havia algo particularmente importante sobre retornar ao lugar onde tudo havia começado, mas porque há algo significativo sobre visitar um lugar como uma pessoa diferente. Sofia entrou naquele restaurante como o gerente assistente deixava. Invisível, pequena, esperando não ser notada, mas ela entrou como Sofia, uma mulher que havia escolhido ser vista e que havia escolhido ver os outros. Isto fez toda a diferença. Sr. Morales estava ainda lá. Ele a reconheceu imediatamente. E havia uma qualidade em seu reconhecimento que sugeriu que ele havia entendido. Em retrospecto, que algo importante havia mudado aquela tarde muitos meses atrás. "Sofia!" exclamou ele. "Que surpreendente vê-la. Você está bem? Você parece diferente, mais radiante." "Estou ótima, Sr. Morales", respondeu Sofia, e ela o significava completamente. "Estou ótima." Ela foi sentada na mesma mesa onde tudo havia começado, a mesa 7, perto da janela com vista para a marina. Lucas alcançou sua mão através da mesa. "Você parece feliz", sinalizou ele. "Sou", sinalizou ela de volta. "Pela primeira vez na minha vida eu realmente sou." Eles jantaram comida excelente. Eles conversaram em Libras enquanto outros clientes observavam. Não com curiosidade estranha, mas com aquele tipo de respeito que você tem quando percebe que está vendo algo verdadeiro e belo acontecendo. E enquanto comia, Sofia pensou sobre a jornada. Como uma mulher invisível havia se recusado a permanecer invisível,
apenas porque ela havia escolhido ver outra pessoa que estava sendo invisível. Como aquele ato de ver, realmente, verdadeiramente, completamente ver alguém, havia transformado não apenas Margot, mas também ela própria. Como havia transformado Vitório. Como havia mudado tudo. Porque aqui está a coisa sobre humanidade que ninguém fala. Ela é contagiosa. Quem eu sou? Sofia fez perguntas. Lentas, cuidadosas perguntas em libras que frequentemente a deixavam frustrante quando ela percorria a linguagem em sua mente para palavras que ela havia esquecido. Mas Margot nunca mostrou impaciência. Você está experimentando, sinalizou Margot. Você está tentando. É muito mais do que a maioria das pessoas faz. Quando chegou a noite, quando o vinho havia desaparecido e o jantar havia sido comido, Margot levou Sofia até aquela poltrona enorme. Elas se sentaram lado a lado, encolhidas juntas, olhando para a cidade. E Margot contou-lhe sobre o filho. Vitório havia sido criado para ser perfeito. Perfeito na escola, perfeito nos negócios, perfeito em suas escolhas. Mas havia apenas um problema. Margot, sua mãe, não era perfeita pelos padrões dos negócios. Era uma responsabilidade. Era uma complicação. Era, embora ela nunca houvesse dito essas palavras, uma vergonha. Quando Vitório herdou a empresa de seu pai, uma das primeiras coisas que ele fez foi colocar sua mãe em um assistidor. Uma mulher que era surda fluente, que supunha-se que a acompanharia a eventos para que Margot não fosse um problema. Mas você é especial, sinalizou Margot para Sofia. Você não me vê como um problema. Você me vê, e isto é tão raro. Isto é tão raro que eu estava quase esquecendo como se sentia. Sofia dormiu no apartamento de Margot aquela noite. Não inteligentemente, havia um quarto de hóspedes que era maior que o apartamento inteiro de Sofia. E quando acordou, a primeira coisa que viu foi o rosto de Margot ao lado dela, trazendo o café da manhã na cama. Seu coração fez aquele salto de novo, mas dessa vez não era medo. Era algo que ela estava começando a reconhecer como felicidade. Ao longo dos próximos meses, Sofia começou a viver duas vidas. Havia a vida como garçonete, invisível, previsível, segura, e havia a vida com Margot, colorida, imprevisível, verdadeira. Margot tinha uma agenda social que a surpreendeu Sofia. Ela frequentava eventos de caridade. Ela tinha amigos. Ela era, contrário a tudo que Vitório provavelmente havia comunicado através de sua existência envergonhada, absolutamente fabulosa. Mas havia uma coisa que Sofia começou a notar mais e mais claramente. Havia uma solidão em Margot que era específica e bem definida. Era a solidão de ser constantemente incompreendida. Era a solidão de estar no mesmo quarto que pessoas que supostamente a amavam e ainda assim sentir-se completamente desconectada. Uma noite, quando estavam sentadas naquela poltrona de novo, Sofia perguntou diretamente: "Você é feliz?" Margot levou muito tempo para responder. Suas mãos se moviam lentamente, como se estivesse selecionando as palavras com muito cuidado. Honestamente, não totalmente. Há momentos como agora, onde você está aqui e me vendo realmente onde eu sou feliz. Mas a maior parte do meu dia é gasta em silêncio. Não o silêncio que eu escolho, mas o silêncio que foi escolhido para mim. Vitório raramente vem me visitar. Quando vem, ele traz seus assistentes e seus telefones e sua vida frenética. E eu fico me perguntando por que ele fez a viagem. Meus amigos surdos gostam de mim, mas eles têm suas próprias vidas. E você, Sofia, você tem sido como uma luz. Sofia não sabia o que dizer a isso. Ela apenas tomou a mão de Margot e manteve. Mas algo mudou naquele momento. Sofia começou a entender que havia duas formas de invisibilidade. Era invisível porque as pessoas não a viam. E havia a invisibilidade de Margot. Ser vista todos os dias e ainda assim ser ignorada. Ser invisível por ser indesejada. Não era a mesma coisa. E de alguma forma, aquilo do Sofia queria corrigir era mais profundo. Assim, Sofia começou a planejar. Planejamento era algo que ela era boa. Era todo o resto que era difícil para ela. Mas planejamento era apenas pensar. E pensar Sofia poderia fazer na solidão de sua mente. Ela começou a investigar eventos para pessoas surdas.
Começou a pesquisar sobre intérpretes de Libras. Começou a aprender mais Libras, conseguindo um tutor particular online. Algo que realmente a deixava ansioso, mas que ela fez porque Margot era importante. E então, uma noite, quando Vitório estava inevitavelmente visitando sua mãe, uma visita formal, o tipo que incluía conferir se tudo estava funcionando corretamente, o tipo que era executado como uma inspeção de propriedade, Sofia fez algo que era absolutamente louco. Ela confrontou Vitório. Não confrontou, na verdade. Sofia nunca havia confrontado ninguém sobre nada em sua vida, mas ela havia planejado exatamente o que diria. Havia praticado em seu apartamento sozinha com Beethoven como audiência, que não oferecia nenhum feedback construtivo, mas estava lá, o que era algo. Vitório estava prestes a sair quando Sofia entrou na sala. Senhor Marzano, disse ela, sua voz mais firme que a garçonete era permitida de ter no restaurante. Posso falar com você por um momento? Ele pareceu surpreso que ela tivesse falado. Sofia havia permanecido basicamente silenciosa durante as várias ocasiões que o havia visto. Claro, respondeu ele, em pé, pronto para sair, seu relógio provavelmente custando mais que a anuidade de Sofia. Sua mãe é incrível, Sofia começou. Ela é inteligente e engraçada e gentil. E você está envergonhado dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Desculpe, respondeu Vitório, sua expressão tornando-se fria. Você a faz se sentir invisível, continuou Sofia. Todo aquele fogo que havia dormido dentro dela por anos subitamente acordando. Ela é sua mãe. E você a trata como se fosse uma complicação. Como se sua surdez fosse um problema seu ao invés de apenas quem ela é. Vitório ficou vermelho. Você não conhece nada sobre minha relação com minha mãe, respondeu ele, sua voz ficando perigosamente quieta. O tipo de quietude que homens poderosos usam quando não querem gritar, mas realmente querem. Você está certo, respondeu Sofia, seu coração acelerado, mas sua voz permanecendo firme. Eu não conheço, mas conheço o que eu vejo, e o que eu vejo é que você não aceita uma parte importante de quem ela é. E ela merece alguém que a aceite completamente. Vitório olhou para ela por um longo momento. Sofia poderia jurar que viu algo quebrar nos olhos dele. Algum tipo de defesa que estava começando a falhar. Mas depois ele se afastou. Você não sabe nada, disse ele novamente, mas desta vez sua voz saiu ferida ao invés de furiosa. Ele deixou o apartamento em poucos minutos. Sofia ficou de pé sozinha na sala, tremendo. Não de medo, mas de adrenalina. Ela havia dito a verdade. Havia confrontado alguém. Havia escolhido estar do lado de alguém. Quando Margot saiu de seu quarto alguns minutos depois, ela imediatamente entendeu que algo havia acontecido. Você e Vitório brigaram? Sinalizou ela. Sofia explicou. Lentamente, com Libras que estava melhorando gradualmente, mas ainda longe de perfeita, Sofia contou a Margot exatamente o que havia dito. Margot se sentou na poltrona enorme. Ela não chorava. Sua reação era mais profunda que isto, mas era como se seu corpo inteiro estivesse se descompartilhando um pouco. Ninguém nunca defendeu a mim dessa maneira, sinalizou ela finalmente. Ninguém nunca me disse que eu merecia melhor. Sofia sentou-se ao lado dela e ambas ficaram em silêncio. Não o silêncio da desconexão, mas o silêncio do entendimento profundo. Nos 3 meses que se seguiram, Vitório não visitou. Mas algo havia mudado em Margot. Havia uma espécie de liberação em sua energia, como se alguém finalmente a tivesse dado permissão para parar de tentar ganhar o amor de alguém que não sabia como amar completamente. Ela começou a passar mais tempo com seus amigos surdos. Começou a viajar. Começou a viver uma vida que parecia pela primeira vez como se fosse genuinamente dela. E Sofia? Sofia estava mudando também. Havia começado a falar mais alto no restaurante. Havia começado a fazer contato visual. Havia começado a deixar suas palavras ocuparem espaço no ar. Sr. Morales notou. Um dia ele a chamou de novo. Sofia, eu gostaria de oferecer a você uma promoção, disse ele. Para gerente assistente. Mais dinheiro, mais responsabilidades. Você está pronta para isto? Sofia sentiu aquele instinto familiar. Dizer que não era ousada o suficiente, que não era preparada. Mas então ela pensou em Margot. Pensou nela dizendo, você é especial.
Sim, disse Sofia, eu estou pronta. Mas havia algo que ela não estava pronta para. Uma noite, Margot telefonou. Sofia podia ouvir a voz dela através do atendedor automático. Em alguns momentos, Margot usava a voz. Uma voz que era ligeiramente afastada porque ela não a usava frequentemente. E era como ouvir alguém acordar de um sono muito profundo. Sofia, você pode vir aqui? Isso é importante. Sofia estava no apartamento de Margot em 20 minutos. Quando entrou, ela viu imediatamente que algo estava errado. Margot estava sentada naquela poltrona enorme, que havia se tornado o coração do apartamento, o lugar onde as coisas realmente importantes aconteciam, e ela parecia mais velha, não fisicamente, mas como se um peso que havia sido levantado tivesse começado a descer novamente. Vitório quer me ver, sinalizou Margot. Ele pediu ao meu assistidor que me contactasse. Quer jantar amanhã à noite? Só nós dois. Sofia sentiu sua garganta apertar. Isto é bom, não é? Perguntou ela, embora a resposta provavelmente fosse mais complicada do que isto. Tenho medo, sinalizou Margot. Tenho medo de que ele tenha escolhido estar envergonhado permanentemente. Tenho medo de que eu vá descobrir que o que você disse não fez diferença. Tenho medo de que ele é incapaz de me amar completamente e que terei de aceitar isto para tê-lo em minha vida. Sofia tomou suas mãos. Não sinalizou, apenas as tomou. Você merece alguém que a ame completamente, disse Sofia em voz alta para ela própria tanto quanto para Margot. Você merece isto, Margot. Quando você vê alguém realmente, eles começam a se ver. E então eles começam a ver outros. E de repente, o mundo que era feito de invisibilidade começa a ter pequenas luzes. Pessoas notando umas às outras, seres humanos realmente se conectando ao invés de apenas de coexistindo. Sofia e Margot ainda se veem uma vez por semana, não como patroa e empregada. Aquela dinâmica havia morrido aquele primeiro dia quando Sofia levantou as mãos e disse: "Você é especial", em uma linguagem que comunicava não apenas palavras, mas reconhecimento. Elas se veem como o que realmente são. Duas mulheres que salvaram uma à outra porque perceberam simultaneamente que ninguém mais estava fazendo o trabalho. Vitório visita frequentemente agora. Ele trouxe sua namorada para jantar no Lumière, uma mulher intérprete de Libras que o conheceu em um seminário de negócios. Ele parece mais feliz. Que era, Sofia realizou, o que sempre havia faltado. Ele não estava feliz apenas porque tinha dinheiro. Ele estava feliz porque finalmente havia permitido que suas conexões humanas fossem reais. E Sofia? Sofia ainda adora gatos. Ainda aprecia a beleza de um restaurante bem mantido. Ainda é um pouco introvertida. Mas agora ela sabe que introversão não é o mesmo que invisibilidade. Ela sabe que você pode ser quieto e ainda ser visto. Que você pode falar baixo e ainda ser ouvido. Que você pode ser tímida e ainda ser significante. A história que começou como garçonete tímida cumprimentou a mãe surda de um bilionário, sua linguagem de sinais deixou todos chocados. Nunca foi realmente sobre o sucesso, ou a riqueza, ou os eventos dramáticos. Foi sempre sobre isto. Em um mundo que constantemente torna as pessoas invisíveis, através de deficiência, através de pobreza, através de serem diferentes, há aquelas pessoas que simplesmente se recusam a passar ao lado sem ver. E quando fazem isto, quando realmente veem alguém, a magia não é a transformação, é o reconhecimento. É o dizer, você importa. Você é visto, você não é esquecido. E todas as vidas envolvidas são transformadas por aquele simples ato de estar completamente, honestamente, genuinamente presente. Nos anos que se seguiram, Sofia nunca mais foi invisível. Não porque tivesse ganho riqueza ou status, mas porque havia escolhido ser visto. E porque havia ensinado aos outros, através de seu exemplo, que ver os outros era o maior ato de coragem que se poderia fazer em um mundo que constantemente nos ensina a olhar para baixo. Se você está lendo isto e se sentiu invisível, se sentiu como se estivesse passando através da vida sem deixar um rastro, sem ser notado, sem importar, saiba isto: você é visto. Você importa. Você merece ser amado completa e genuinamente por quem você é. E às vezes, a coisa mais revolucionária que você pode fazer é simplesmente levantar suas mãos,
Colocar seus olhos nos olhos de outro ser humano e dizer: eu vejo você. Realmente vejo você. E você importa. Porque quando você faz isto, quando você realmente faz isto, você não apenas muda a outra pessoa, você muda o mundo inteiro.